Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Na minha opinião, essa frase de Dostoiévski anuncia uma belíssima verdade, assim como também uma afirmação de Blaise Pascal, que diz que somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. O problema é que há quem ache, a partir dessas afirmações, que o vazio existencial é uma marca apenas daqueles que possuem algum tipo de problema em sua fé. E esse é apenas mais um tabu no qual muitos de nós ainda acreditam. Eu não faço parte desse grupo. Não mesmo. E eu espero que você também não. Eu acredito que os filhos de Deus podem sim sofrer depressão. Eu acredito que os filhos de Deus podem sim sentir angústia. Filhos de Deus podem se ver lutando contra o sentimento de vazio. Filhos de Deus podem ter que encarar um sentimento de ausência de significado da existência. Ou por acaso não seriam Jonas, Elias e Jó também filhos de Deus quando desabafaram a Deus? Senhor, me leva, eu não aguento mais. Deus, por que eu não morri quando ainda estava no ventre da minha mãe? O vazio existencial não é uma desventura dos desafortunados espiritualmente. Para experimentar o vazio dentro do peito, basta existir. Para experimentar angústia, falta de sentido e ausência de significado, basta peregrinar nessa terra. Basta confrontar os reais desejos do nosso coração. Na verdade, o vazio existencial é do homem, é da vida. Não precisa ter motivo aparente. Basta viver, basta se auto-perceber e se perder de si quando você vê ruírem aqueles locais onde antes você costumava ancorar a sua segurança. A verdade é que muitos cristãos, salvos pelo sangue de Cristo, provavelmente mais tementes e fiéis a Deus do que você e eu, ainda podem se sentir vazios interiormente e sofrer desse mal. Uma pessoa salva, que efetivamente acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, não é aquela que não experimenta o vazio existencial em sua vida. Pelo contrário, uma pessoa verdadeiramente salva é aquela que se compreende como vazia em si mesma e como vazia de si mesma. Talvez as pessoas que melhor enxergam a sua real condição humana são simplesmente as mais capazes de perceber e de captar o vazio de sua própria existência. Por isso, é uma hipocrisia sem tamanho alimentar a mentalidade que insiste em sempre tratar as fraquezas e debilidades emocionais que tanto afligem os filhos de Adão como mera ausência de conversão ou como marca de uma fé frouxa. Nós vivemos num ambiente social e digital doentio, perverso e constrangedor, onde só existem super-heróis e super-celebridades que tentam nos convencer a todo momento que só você e eu sofremos sozinhos, que só você e eu bradamos gritos de desespero na alma, enquanto o resto do mundo está bem resolvido. Num ambiente assim, a maioria de nós simplesmente não se sente confortável de confidenciar ao próximo o vazio que sente. Por isso, eu queria te incentivar a ser sincero consigo mesmo, porque é possível que Jesus tenha entrado em sua vida e perdoado seus pecados. Sim, é possível que você já tenha sentido o seu inconfundível amor e já tenha inclusive chorado copiosamente em sua presença. E mesmo assim, você ainda sentir um vazio dentro do peito. Se você é um discípulo de Cristo e continua sentindo um vazio em seu coração, você não precisa questionar sua salvação. O que você precisa fazer é pregar diariamente ao seu eu, abrir o seu coração aos seus irmãos e amigos e pedir a Deus, a cada dia, mais uma porção do pão nosso, mais uma porção do pão da vida que se entregou por nós e é capaz de alimentar diariamente o nosso vazio. O que nós precisamos fazer é tirar as nossas máscaras, perder a vergonha e nos apresentarmos um ao outro e orarmos juntos, de mãos dadas, dizendo: Pai, dá a mim o pão nosso de cada dia, para enfrentar o vazio nosso de cada dia. Você e eu precisamos nos proporcionar um ambiente em que todo filho de Adão possa assumir suas fraquezas e humanidades. Um ambiente em que cada um de nós possa assumir seus próprios vazios e ambiguidades, suas idiosincrasias e debilidades, seja em que área for. Talvez o que nos falte seja apenas a coragem de falar abertamente sobre o assunto, sem medo e sem constrangimento de assumir o caos que ainda somos e do qual Deus começou, apenas começou, a nos resgatar. Um dia que ainda não se chama hoje,
aquele que levantou dos mortos há de redimir em nós todo o vazio que ainda sentimos. O problema é que muitos de nós vivemos como se todos os nossos anseios da alma já tivessem sido saciados, como se todas as nossas dúvidas e dilemas já tivessem sido resolvidos. Muitos de nós vivemos como se Cristo já tivesse voltado, como se já tivéssemos os nossos corpos glorificados e como se a nossa natureza caída já tivesse sido plenamente redimida. Muitos de nós vivemos como se a criação não soubesse mais o que é gemer com dores de parto, como se nós mesmos não precisássemos mais gemer interiormente, esperando ardentemente a redenção do nosso corpo e a nossa adoção como filhos. A gente não pode se esquecer que foi o próprio Cristo que nos encorajou a termos bom ânimo diante das aflições da vida. E se a minha aflição for um vazio interior? E se o seu espinho na carne e o meu espinho na carne for um vazio existencial? E se o nosso vale da sombra da morte for um vazio contra o qual lutamos todos os dias? Por acaso, isso seria sinal de que o meu bom pastor não está em mim e comigo? Claro que não. Nós somos todo dia confrontados com o mesmo sentimento que batia no peito de C.S. Lewis. Ele dizia: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. É isso. De fato, nós fomos feitos para outro mundo. Existencialmente, nós somos seres ambíguos. É por isso que eu te convido a não ter mais medo de declarar seus vazios, suas debilidades e suas fraquezas. Junte-se à boa companhia do apóstolo Paulo e declare: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal? Mas eu também te convido, juntamente com Paulo, a dar graças a Deus por Jesus Cristo e a declarar em seu coração: se Cristo está em mim, já não há mais condenação. Se Cristo está em mim, meu corpo pode até estar morto por causa do pecado, mas o mesmo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim e dará vida a esse meu corpo mortal, porque o próprio Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Não se esqueça, tudo o que você e eu somos pertence a Deus, inclusive os nossos vazios. É verdade, Jesus se esvaziou de sua glória e desceu à terra, e morreu morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, para que ninguém mais precisasse viver existencialmente vazio. Mas também é verdade que em Cristo Deus nos tirou do vazio, mas ainda não tirou o vazio plenamente de nós. Em Cristo, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas escuridões e medos particulares ainda podem nos assombrar. Contudo, um dia há de chegar em que vazio algum haverá. Com essa certeza, aguarde com firme esperança a chegada desse grande dia em que não haverá mais lágrima, nem tristeza, nem dor. Enquanto esse dia não chega, eu te convido a fazer comigo essa oração. Deus, meu Pai, Pai nosso, eu sei que Tu me amas assim, do jeito que sou, mesmo com meus vazios. Mas eu também sei, Senhor, que o que hoje sou está bem longe de ser o que um dia serei, quando contigo, em plenitude, eu estarei. Pai, do fundo do meu coração, eu creio que Jesus se esvaziou e desceu à nossa existência para que ninguém precisasse mais viver existencialmente vazio. Eu te agradeço, Senhor, pelo túmulo de Cristo estar vazio. Isso me enche de esperança, me ajuda a cultivar o bom ânimo e me faz crer que um dia eu estarei livre de todas as minhas fraquezas. Eu sei que um dia as amarras e os grilhões que ainda me prendem em minhas debilidades existenciais irão se romper totalmente. É com essa certeza, sem medo do presente, que eu anseio por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, me ajuda a viver no presente, caminhando e lutando contra tudo aquilo que tenta me derrubar em minha caminhada com Cristo. Me ajuda, Pai, a não fazer dos meus desejos, dos meus sonhos e das minhas realizações, por mais legítimos que sejam, o grande objetivo da minha vida e a razão da minha existência. Pois no fundo eu sei que nada do que eu faço ou possuo carrega em si o sentido da minha vida. Pai, renova a minha mente, transforma o meu coração, me esvazia a cada dia do que já estou cheio e enche-me a cada dia do que ainda estou vazio. Amém.